uma hora. Deixa eu Tá. começar a gravação. Agora Tá. sim. Então, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa série de seminários. Hoje a gente tem o prazer de receber a Silvia dos Anjos, né, que é diretora da BGP e também pesquisadora da COP. Trabalhou muitos anos na Petrobras, né, uma experiência incrível, que vai passar um pouquinho dessa experiência para a gente, principalmente nessa área de óleo e gás, transformação, aplicações de transferência digital, transformação digital na área de óleo e gás e transição energética. Silvia, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, participação. Tá bom. E tá contigo aí, palavra sua. Tá bom, Pode gente. ficar à vontade, se você abrir a sua tela, vai sumir aí a sua câmera, Tá, então mas se só tiver para... alguém aí que fizer uma pergunta, alguma coisa, eu te aviso. Tá. Bom, então, E o esquema é bem tranquilo, bem tá. informal, mais um bate-papo mesmo, fica à vontade aí, a gente Tá, está entre amigos. tá bom. Muito Então, gente, obrigado. bom dia. Obrigada, Alexandre. Obrigada aí pela cópia. É sempre um prazer, né, estar aqui. O Alexandre é um parceiro, assim, de muitos anos, né? Uma pessoa que lidera aí essa área. Então, o que eu vou fazer aqui é falar um pouquinho de óleo e gás, dessa transição energética da transformação digital, né? São coisas que eu tenho trabalhado nesses últimos anos e continua no back-mind da gente, né? Porque é uma evolução que precisa ser feita a todo tempo. Mas eu vou contar um pouquinho da nossa história do petróleo no Brasil, porque todo momento que a gente está vivendo é importante a gente saber como é que nós chegamos até aqui e para onde nós vamos, né? Então, gente, eu vou... Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aí, eu vou, e vocês, por favor, anotem as perguntas aí, dúvidas. Isso aqui, a ideia aqui é levantando informações e tomar uma conclusão única, porque nós estamos... Transformação digital, transição energética é eterno, né? Então, a gente vai sempre crescendo. Então, vamos lá. Então, tá aí, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Ok. Eu boto essa figurinha, que eu não sei se eu já apresentei isso aqui, mas isso, para mim, representa uma figura de 2 anos antes, no primeiro ano da pandemia. Isso representava muito bem. O óleo e gás totalmente assustado, né? Porque, primeiro, não estava preparado pela transformação digital, a transição energética com a cara de que vinha substituir tudo, e hoje, cada vez mais, nós sabemos que não é uma transição, é uma adição, né? As energias vão sendo adicionadas com mais impacto ou não, maior percentual ou não, mas e a pouca diversidade da indústria, mas em todo lugar que você tem uma ameaça, você também tem uma oportunidade, né? Então, no país, no Brasil, principalmente, é a indústria de óleo e gás que vai ser a grande alavancadora também da transformação digital e da transição energética. O Brasil é um país único, depois eu vou mostrar, em que você pode investir nessas duas áreas com a verba de P&D originária do óleo e gás. Então, nesse sentido, o Brasil é um diferencial. Então, nós temos condições de ter esse recurso para avançar mais, né? Então, uma coisa logo há 2 anos atrás, quando o início da pandemia, foi aquela questão da ESSO, que não, praticamente os investidores boicotaram, mudaram tudo, ela teve que passar a investir em outras energias, se decidiu aí o net zero para 2050. Então, se você dá uma olhada nesse gráfico, aqui está mais ou menos... Deixa eu mudar aqui um pouquinho, que isso aqui está me atrapalhando. Peraí. Para vocês não aparece, mas para mim aparece. Ok. Então, aqui mais ou menos 2018, 2019, isso aqui está óleo, né? Óleo, gás, carvão. Então, hoje, se vê que o carvão ainda predomina sobre todas as outras formas de energia, embora ele tenha sido superado lá na década do final de 1800, antes de 1900, como uma forma aí já de novas energias do petróleo, né? Então, nesse cenário para 2050, se você não fizer nada, você está aqui, né? Você vai continuar com os 3. Mas a gente não está vendo essa tendência. Se for uma rápida mudança, e se a gente realmente quiser atingir o net zero, os renováveis predominando, mesmo assim, em nenhum dos cenários se exclui o óleo e gás, tá? Então, mesmo nos cenários mais exigentes, você vai ter óleo e gás. Então, portanto, a gente tem que dar uma responsabilização maior com o meio ambiente, com tudo isso. Isso aí é indiscutível, tá? Então,
o nosso cenário é que vai ter óleo e gás. E, nesse sentido, o Brasil, eu considero importante fornecedor de energia, e eu vou te falar mais um pouquinho mais à frente. Aqui, para você dar uma ideia, com todo esse crescimento que está tendo aí de todas as renováveis, eles ainda são 83% das renováveis, né? Então, você vê que teve um crescimento muito grande. O gás, o crescimento. O carvão, aqui aparecia que estava diminuindo, mas cresceu de novo com a guerra da Ucrânia. Então, esse é o cenário. Então, você veja que óleo e gás são basicamente aqui, são 100 milhões de barris por dia, né? Então, para você superar isso com todas as renováveis, aí é um desafio enorme com os minerais, materiais, mineração, que também não estamos preparados para isso. Mas, em termos de matriz energética, é sempre bom a gente ter uma olhada aqui, que aqui mudou. Aqui o gás natural é esse laranjinha, aqui o petróleo. Então, se você olhar América do Sul e Central, a quantidade de hidroenergia é maior do que em qualquer outro dos continentes. A quantidade de renováveis é também significativa. Então, se você vê renováveis e hidro, na América do Sul e Central já é muito significativa. E o carvão é o local onde menos se atua com carvão, tá? Tem o Middle East também. Aqui, só para a gente lembrar, quando a gente está falando de óleo e gás, existe a emoção da indústria, né? Se você perceber aqui, até a década de 70, praticamente, isso aqui, o preço do petróleo era constante, todos viviam muito felizes, sem nenhum balbúrdio. Aí começou a crise do primeiro petróleo, do segundo, e aí foi se investindo cada vez mais para tentar tirar esse óleo, né? E tem essas oscilações, que o pessoal da universidade sofre muito com isso, né? O preço cai, fecha tudo, as empresas dão prejuízo, param investimento na pesquisa, e essa emoção é constante. Com a pandemia, vocês viram, teve preço de petróleo negativo, porque o pessoal precisava desovar o petróleo lá dos locais, e uma subida enorme de novo com a questão do conflito. Ou seja, energia é fundamental para todos os povos. Então, havendo energia, o preço pode cair. Não havendo, ele vai subir. Ou, simplesmente, como são poucos que detêm isso, isso pode ser um jogo político de interesses de ver para onde vai as tendências, né? Uma coisa importante para vocês verem, toda vez que o preço do petróleo, essa curvinha vermelha é o preço do petróleo, e o azulzinho são as rigs, que são as plataformas que perfuram, né? Então, o que está acontecendo, o que normalmente acontecia, é que subia o preço do petróleo, aumentava o número de sondas, né, perfurando para achar mais óleo. E vocês observam que há uma certa, né, tendência. Subiu o óleo, sobe o número de sondas. Com exceção do que está acontecendo agora nos anos de 2020 a 2022, que o preço subiu. E houve aqui, se você perceber, um gap. Teoricamente, se a gente estivesse nessa outra tendência, de 1.600 sondas que deveriam estar perfurando para encontrar jazidas, né? Então, isso tem dois impactos. Primeiro, se isso acontece, a chance de você aumentar o valor do preço do óleo aumenta, porque pode ter menos ofertas, né? E também aponta também que outras energias teriam que estar substituindo esse possível gap. Mas, pelo gráfico anterior, a gente vê que o gap não é um gap, é um caminhão de 100 milhões de barris por dia, não é uma coisa que você acha assim. Então, vou falar só um pouquinho do Brasil. O Brasil se tornou um importante player no óleo e gás, fundamentalmente por conta da Petrobras. Então, eu vou contar aqui um pouquinho de história, que eu gosto muito de lembrar isso aqui, que nada chega por acaso, tudo precisa de investimento, tudo precisa de conhecimento, né? Então, o Brasil, descoberto em 1500, somente em 1808 aqui, nós tivemos com a família real chegando, logo em seguida a princesa Maria Leopoldina, ela era uma naturalista interessada, então ela começou a trazer para o Brasil inúmeras expedições científicas. Ela foi realmente uma mulher já naquela época fazendo um papel. Então, aqui eu faço isso porque é um tributo à princesa Leopoldina pelo papel assim, pioneiro, que muitos até desconhecem, né? E o Brasil, para você ter uma ideia, que é o primeiro poço seco. Então, aqui, ó, nesse período de 17 a 38,
basicamente só o capital privado estava investindo, houve vários investimentos, vários poços sendo furados, principalmente nas bacias aqui da bacia do Paraná, né, tentando encontrar semelhanças com o que ocorre na bacia lá dos Estados Unidos. Mas aí foi o primeiro poço seco. Olha que interessante que o Brasil só teve o primeiro mapa em 1919, gente. Olha só, depois de 519 anos, a gente teve o primeiro mapa. Depois, o primeiro óleo só veio em 1939, já quando foi criado o Conselho Nacional de Petróleo. Uma questão de previsão, então essa época de função. E até 53, esse conselho fez um grande trabalho de perfuração, 3 campos foram descobertos, e a primeira refinaria lá na Bahia foi inaugurada, essa que foi agora vendida lá para os árabes, né? E isso foi o legado que a Petrobras recebeu em 53. Então, só para mostrar aqui que, enquanto o Brasil ainda não tinha petróleo, praticamente, basicamente todas as grandes províncias petrolíferas, com exceção do offshore da Guiana, praticamente todas as grandes províncias petrolíferas da América do Sul já eram descobertas, né? E não havia esse interesse para o Brasil em função daqueles primeiros resultados, né? E aí houve a necessidade, né, de criação da Petrobras, que foi em 54, a criação de geólogos, né? A primeira turma de geólogos, a gente não tinha a geologia como curso, imagina, só foi a primeira turma em 1960, né? O presidente da República recebeu essas pessoas. Praticamente de 54 vieram os pesquisadores estrangeiros, e depois, a partir de 63, 64, só brasileiros participavam disso aqui, e já com as grandes turmas formando geólogos, né? E, basicamente, o treinamento em petróleo era feito apenas na Petrobras. Só para dar uma ideia aqui, eu não vou contar a história toda, não, eu tenho uma apresentação só sobre isso, mas, de qualquer maneira, a produção, para você ver aqui, em 1968, a gente produzia 147 mil barris e aí o consumo era 355 mil. Então, a gente teve sempre a busca da autossuficiência de petróleo. Isso foi uma mola propulsora da Petrobras, né? Aqui, depois de várias tentativas furadas e tal, a gente descobriu a Bacia de Campos. Em 83, a gente já produzia 340 mil, mas veja, uma necessidade maior ainda, um consumo muito alto. E aí criou-se a primeira, né, a gente descobriu aí a Bacia de Campos, foi quando, indo para as águas, para o offshore, que a gente começou a ter resultado, né? Bom, Campos, eu estou mostrando aqui isso aqui para você ver que a Bacia de Campos, que é uma classe mundial de petrolífera, a quantidade de FPSOs, de FSOs, de SS, né? Submersíveis e uniões de produção, vários postos produtores, gás, tudo mais. Então, a gente criou a gente conseguiu atingir esse grande patamar que foi com a Bacia de Campos, né? Então, em 97, perde o monopólio, se cria a ANP, começam-se os bid rounds e todas as outras atividades com demais empresas, né? Aqui, um marco importantíssimo. 2006, a Petrobras atinge a autossuficiência, ainda com a produção, o consumo, e aqui a produção crescente, grande parte pela Bacia de Campos, águas profundas. E só uma notícia aqui, que, na verdade, isso aqui tudo de um sistema, né, para os geólogos presentes, na verdade, a gente produzia tudo isso de areias turbidíticas, né, praticamente nada de carbonato. Bom, precisava seguir, né? Então, depois desse grande desafio, foi mudar e ampliar fronteiras, né? Havia mais recursos, houve realmente um período em que estava muito reduzido, a exploração estava sendo minguada, e quando se passou, isso aí já em 2003, houve uma guinada, e se passou a investir novamente em exploração, e os resultados foram excelentes, e a gente conseguiu a maior descoberta, né, do século passado na Petrobras, que foi o pré-sal. Só para você ter uma ideia, a Bacia de Campos. A Bacia de Campos tem esses domos de sal, e o petróleo sai daqui de baixo, passa por alguns espaços chamados janelas e chega nos reservatórios aqui de cima. Indo mais em água profunda, principalmente lá para a Bacia de Santos, é uma muralha de sal, e aí se perfura tudo isso e se encontrou o óleo
Aqui ele fugia pelas janelas, aqui ele se concentrou, formando esses enormes reservatórios do pré-sal. Aqui está um exemplo, né? Então, aqui está o pós-sal da Bacia de Campos, o pré-sal e a grande camada de sal, que realmente foi o selo perfeito para guardar tudo isso, né? Então, está aí mais ou menos o esqueminha. Foram muitas descobertas, uma atrás da outra, né? E só aqui para fazer uma dimensão, né? O reservatório do pré-sal, ele tem a altura mais ou menos 400 metros, que é mais ou menos o Pão de Açúcar. Agora, você imagina o Pão de Açúcar expandindo por toda a Baía de Guanabara. Isso é o campo, por exemplo, de Libra, né? Aqui só para mostrar que já em Santos, na Bacia de Santos, no pré-sal, já começou 20, isso aí no final de 19, a gente já tinha 27 unidades de produção, né? Eu gosto sempre de falar que uma unidade dessa, que se chama FPSO, ela custa uma faixa de 2,5 bilhões de dólares, e tudo isso instalado com aqueles risers, com toda a instalação submarina, chega na faixa de 4,5 bilhões de dólares. Isso é o investimento que é preciso para tudo isso aqui, né? Bom, Petrobras ganhou inúmeros prêmios, e aí eu faço sempre uma menção aqui, que grande parte desse início aqui foi a parceria com a COP, né? A COP foi a parceira, a UFRJ, que ajudou a Petrobras a desenvolver essa tecnologia de águas profundas, né? Bom, o pré-sal foi muito questionado. Será que tem? Será que produz? Eu me lembro que a gente já estava produzindo um monte do pré-sal e tinha jornal dizendo que a gente não tinha tecnologia, né? Então, o petróleo não é apenas uma commodity, ele é algo que mexe com poder, né, de vários países. Então, ter petróleo, ter energia, põe o país num outro patamar, né? E aqui o pré-sal foi um desenvolvimento fantástico. Esse aqui já tem, essa figurinha tem 1 ano, mas o pré-sal já agora domina totalmente a produção do Brasil e agora os carbonatos tomaram conta. Então, aqui dá para se ver, aqui também é importante que o onshore, tem muita atividade no onshore, mas você vê que um poço do pré-sal, por exemplo, 50 mil barris, é mais ou menos a produção de uma bacia inteira onshore, né? Então, só voltando aqui, então opa, aqui. Então, a produção aqui no pré-sal crescente, né? Alguns campos, como Tupi, o Campo de Lula, o Tupi, ele já está no pico de produção. Então, a gente começou a produzir, descobriu em 2007, rapidamente foi posto à produção, foi um dos poços, uma das áreas que teve o primeiro óleo mais rápido no mundo, né? Com esse volume. E aqui, só para comparar, em termos de serviços, né? Para furar a produção que hoje, a produção de todos os campos de terra, nossa, é 81 mil barris por dia. Mais uma vez, um poço de Búzios, de Atapu, está em 50 mil, né? Então, você vê que para produzir esses 2,3 milhões aqui de barris, apenas 356 poços foram necessários. Em Campos, para produzir isso aqui, mil poços, né? Então, o que acontece é que são os reservatórios muito grandes, a tecnologia permitiu a produtividade altíssima, então você tem muito menos poços furados para ter a quantidade de óleo produzida, tá? Então está aqui, esse aqui foi toda essa produção vem disso aqui, mas novos bids, outras áreas foram concedidas, várias empresas estão furando, alguns poços, algumas empresas não tiveram sucesso ainda, a ExxonMobil teve vários poços secos, não conseguiu sucesso em Sergipe e ela saiu da área de exploração no Brasil. A única área que ela tem de produção é Bacalhau, junto com a Equinor, que é o campo de Carcará, que ela tem um percentual. Bom, outra coisa, saiu juntamente, poucas evidências a gente teve no pré-sal, em Sergipe-Alagoas, porque foi descoberto junto com o pré-sal, né? Então, aqui a Petrobras aí declarou no passado a comercialidade de 6 campos. Aqui estão os blocos da Exxon. Infelizmente, ela furou um poço e não teve sucesso, ela abandonou aqui. A Petrobras tem mais esses 2 blocos. E aqui mostra que, por exemplo, tudo isso que a gente está falando, quanto mais se produz, mais reserva você precisa para segurar a razão
produção, reserva, né? Se você consumir tudo, você fica sem reserva. Então, você tem que ter, a exploração tem que estar sempre descobrindo novas reservas ou aumentando o fator de recuperação dos campos, né? Porque a gente ainda deixa 60%, 40%, 60% do óleo fica lá embaixo. Então, aqui, bom, essa foto aqui nos mostra, quer dizer, aqui está Campos, Santos, Sergipe, Alagoas. Então, essas duas áreas aqui, essa área e a área profunda aqui da Foz do Amazonas, assim, toda a margem aqui, Pará-Maranhão, Barreirinha, Ceará, Potiguar, offshore, água profunda, se reveste de um potencial, primeiro pelos resultados que se teve na África e pelos resultados aqui da Guiana, em que tem 10 bi de reserva lá da Exxon, então a Exxon está focada lá na Guiana. Então, nós temos esse potencial aqui. Estamos há 8 anos tentando, eu digo Petrobras, tentando, e outras empresas, várias saíram, a Total saiu daqui e foi para a Guiana, tentando essa licença. Há todo um esquema lá preparado para furar o primeiro poço. Se a gente conseguir a licença ambiental, a gente vai ter o potencial de desbravar toda essa área aqui. É importante a gente ter a consciência. Se o pré-sal é uma grande, mas com a produção que a gente está tendo, mais de quase 4 milhões por dia, você praticamente tem 10, 12 anos, 10 anos de R sobre P. Ou seja, se você não achar mais nada em 10 anos, provavelmente você está sem reserva, vai ter que importar tudo. Então, o óleo e gás, ou você usar as energias renováveis e tudo mais, mas vocês viram que o percentual é ainda muito pequeno. Bom, falando na área de exploração, as mesmas técnicas usadas para exploração podem ser usadas para a prospecção do hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? É o hidrogênio... Não, isso aqui é o hidrogênio verde, não. O hidrogênio verde é produzido a partir da água, mas esse aqui é o hidrogênio natural. Jazidas de hidrogênio natural são encontradas em algumas partes do mundo, e inclusive aqui na África, em rochas análogas ao que nós temos aqui em Minas, né? Então, é um potencial ainda a ser avaliado, a ANP está colocando isso. Bom, então, como eu falei, o ambiente de pesquisa e desenvolvimento no Brasil é muito bom. Já se produziu uma quantidade de investimento grande. Hoje, praticamente, aquilo que praticamente nenhuma universidade falava de petróleo, hoje todas com muito conhecimento, pessoas muito dedicadas, né, e formação de pessoal extremamente capacitado, né? Então, isso é o resultado desse investimento. E hoje, a ANP, já há uns 5 anos, autorizou o investimento tanto na transformação digital como na transição energética. Então, o Brasil é um diferencial nesse potencial. Tá? E aqui, antes, a Petrobras sozinha, hoje já está 75%, mas deve chegar aos 40% com outras empresas. Bom, vamos então falar agora, falei um pouco do óleo, como eu disse, né? Então, o óleo pode alavancar tanto a transição energética quanto a transformação digital, como investindo nos projetos de P&D. Mas quando a gente fala em transição energética, a gente não pode esquecer da segurança energética e por isso que a gente está usando o termo adição energética, né? Você está adicionando mais em novas formas de energia. Bom, por que veio toda essa conversa da transição energética? Foi a questão do clima. A temperatura da Terra está subindo e alguns consideram que ela é causada pela quantidade de CO2 colocada na atmosfera, né? Não é unanimidade, vocês vão ver por quê, mas, de qualquer forma, é indiscutível que o que nós fazemos com o nosso ar, com as nossas águas, com os rios, é uma coisa totalmente conectada. Então, a gente tem óleo, gás, mas a gente tem que estar cuidando, né? A gente não pode estar poluindo, a gente tem que fazer investimento para que isso não ocorra. E isso tem que ter tecnologia, é a economia circular, uma responsabilização em quem gera, dá fim. E não existe lixo, né? Não existe jogar no lixo. O lixo é a Terra, né? Que é o único planeta que nós temos ainda. Então, vamos falar aqui sobre isso. Então, a transição energética teve um boom quando a gente viu a pandemia. Com a guerra da Ucrânia, se fala em segurança energética. Então, é importante que os povos precisem de energia. Só para não falar em aquecimento da Terra e transição energética,
sem dar uma informação importante, que para mim eu vejo assim, seja ou não só o homem que cause ou não, a gente tem muito que pode fazer e pode tirar vantagem sobre isso. Mas eu gosto de mostrar aqui esse gráfico dos últimos 4.500 anos, de 2.500 a.C. até hoje. O aumento da temperatura na Terra é significativa, a quantidade de subidas e descidas, né? E isso muito relacionado à atividade solar e à atividade vulcânica. Quanto mais vulcões, aqui, o vulcanismo tende a fazer, aqui a chamada a idade, a Dark Ages, da nossa Idade Média, foi um período entre dois períodos quentes. O Império Romano proliferou aqui no período quente, né? Depois aqui o período medieval, também quente. Entre eles, o chamado as Idades Negras, né? Porque realmente era muito frio. Aí tivemos logo em seguida esse pequeno Little Ice Age também, muitos vulcões e também a questão da atividade solar. Então, nós emitimos muito CO2, isso não há dúvida, mas existem períodos da Terra com muito CO2 e não necessariamente com aumento de temperatura. É importante só a gente saber o seguinte, o homem causa o meio ambiente um estrago muito grande, mas o aumento da temperatura do planeta não pode ser considerado uma coisa que o humano está feito. Por isso, esse gráfico mostra que aqui não tinha nada, não tinha óleo e gás, não tinha petróleo, não tinha CO2, não tinha carvão, e as temperaturas oscilavam. Tá? Bom, o produto interno bruto dos países, é só para uma visão aí, China, United States, né, Estados Unidos, a Alemanha, a França, os países, o G7, né? Aqui estão a Ásia, aqui está o Brasil, tá? E basicamente eu estou mostrando isso porque a emissão de carbono está proporcional ao grau de desenvolvimento das nações, né? Umas mais porque utilizam mais carvão, Estados Unidos e tal. Então, esses são os países que mais emitem. E grande parte da emissão por setor, ela vem do transporte. Se você olhar aqui, 23% é referente ao transporte. Ou seja, se você tirar todos os carros e passarem elétricos, você ainda vai ter as outras e demais fontes responsáveis pela emissão de CO2. Então, não é simplesmente... Muitos têm essa ideia, não vou passar para carro elétrico, mas ele é só parte, 23% do problema. Uma outra coisa importante, que é essa emissão das toneladas, né, de CO2. E aqui, só para se ter uma ideia, aqui está a Ásia, Estados Unidos, e aqui, mais uma vez, South Central América, o Brasil incluído aqui, são 3,6% do total das emissões. Né? Então, o que você está vendo é que existe aqui a Europa, né? Então, se você observar, se botar Ásia, né? Estados Unidos e Europa, praticamente dá 3/4, né? 75% da poluição do CO2, da emissão do CO2. Eu digo isso porque, se nós tirarmos o Brasil do mapa e se não fizer mais nada fora, a gente não consegue resolver o problema. Então, nós temos que ver qual é a nossa maior forma de atacar o problema. E aí, esse gráfico aqui, cumulativo, dá uma olhada onde está a seta mostrando que a América Latina e Caribe, ela produz, hoje, desde 1850, 11% de todas as emissões. Mas olha só, se você olhar o amarelinho, as emissões são causadas pelo uso da terra, a mudança da terra, a destruição de florestas, né? E o Brasil está nesse caso aqui. Então, perceba aqui, se nós pararmos com o desmatamento, fizer um uso melhor disso aqui, nós podemos continuar com essa pequena produção aqui de fossil fuel e o nosso número vai diminuir drasticamente. Então, o país, a meu ver, o Brasil, nós temos que ter uma campanha violenta para a redução de desmatamento, que a gente vai estar com uma redução significativa das emissões, né? E aí a nossa energia que o povo precisa, nós estamos num país ainda com tanta pobreza, então é importante a gente ter isso em mente. Aqui, mais uma vez,
Olha esse gráfico aí das emissões, olha o que a China emite, né? Bom, é fácil também entender, né? A China, todo mundo passou toda a parte industrial de produção para a China, né? Então, logicamente, a gente recebe os produtos. Então, a China emite mais porque está deslocando de outros países para a China. Mas o Brasil aqui, se você ver, é uma linha bem pequena com a emissão anual de CO2. Aqui, por combustível também, né? É a mesma figura vista de outra forma, né? E o Brasil aqui você também não enxerga, tá vendo? Está aqui bem pequenininho. Então, toda a política que a gente vai fazer, a meu ver, sobre transição energética e tudo mais, nós temos que estar conscientes do nosso papel e do que representa o que está acontecendo ao nosso redor, né? Se parar a indústria de óleo e gás no Brasil, você não vai resolver o problema do mundo e vai causar um problema para o país, né? Então, esse nível de conscientização é importante. Queremos poluir? Não. Poluição é uma coisa, aumento de temperatura da Terra é outra coisa. O Brasil tem uma matriz energética maravilhosamente limpa, né? Bom, deixa eu dar só um recado aqui, de qualquer maneira. Então, eu defendo a indústria de óleo e gás consciente, tentando evitar emissões, mas o desmatamento é a nossa grande batalha, tá? A grande batalha do Brasil é não permitir essa destruição de florestas, tanto da Amazônia como outras, reflorestar, reconstruir isso, para que a gente possa ter energia para todos. E aqui mostra a nossa matriz energética, que já é muito limpa devido ao hidro. E aqui, se você vê, no inverno e no verão, né? No inverno, tem mais chuvas, então, no verão, então você tem muita hidro, né? Já no verão, quando começa a faltar as usinas abaixo, aí você começa a usar um pouco mais de térmica, né? Então, no Brasil existe uma variedade bastante grande de uma estação para outra. Fora isso, nós temos esse potencial, além do potencial hídrico fantástico, solar e eólico. Então, não pode faltar energia no Brasil, que a gente tem um potencial enorme de óleo e gás. Os ventos aqui, toda a margem leste, aqui margem equatorial, aqui está fora aqui dos dados. Nós fizemos medidas aqui no offshore da Bacia de Santos, lá para os campos. A qualidade do ar offshore aqui é quase um pouquinho abaixo só do que a gente tem aqui nesse offshore da margem equatorial, né? Então, os ventos poderosos, mesmo dentro do continente. Então, veja que a gente tem um potencial de vento e, logicamente, o solar em algumas áreas. Bom, e os investimentos? As empresas estão cada vez mais investindo parte do seu dinheiro no baixo carbono. E aqui eu só boto para lembrar que a preservação e a regeneração das florestas pode ser uma das soluções mais viáveis, eu a vejo, para o Brasil, que é você evitar o desmatamento, você vender esses créditos para reflorestar outras áreas e investir na indústria menos poluente, que requer mais filtros, outros tipos de tecnologia. Então, tecnologia pode ajudar nosso óleo e gás a ser menos produtor, né, de CO2, e também podemos compensar. Então, aí eu falo sempre a contribuição, isso aqui eu dei essa palestra para um grupo de geólogos e de engenheiros, né? Então, quando a gente fala em transição energética, sem dúvida nenhuma, o gás tem um papel forte nisso, né? Toda a experiência que se tem na área de exploração e produção e sistema petrolífero é absolutamente aplicável na transição energética. O gás como fonte, aí outra coisa também de fertilizantes, né? Aumenta a produtividade, reduz áreas desmatadas, tanto para a agricultura como para a pecuária, né? E financiando os estudos para outras fontes. Há essa possibilidade, né? Esse expertise de exploração do hidrogênio natural. E, sem dúvida, numa transição para outras formas de energia, outros minerais serão necessários. Lítio, grafeno, etc. Urânio. Então, quais são os caminhos, né? Primeiro, eficiência energética. Então, toda a nossa indústria deve buscar eficiência energética, né? Pode obter fontes renováveis
para ajudar até a própria produção de óleo. A eletrificação, troca de combustível, uso de biocombustíveis, hidrogênio. Então, você vai diversificando as suas formas de energia. Descarbonizar, sequestro geológico de carbono, a gente vê isso. Mudança, bom, e outra coisa é a questão da mudança comportamental, né, no uso final. Por exemplo, as empresas têm que se responsabilizar, isso é economia circular, né? Não só pelo que ela produz, mas pelo fim que é dado ao produto. Se eu produzo uma garrafa PET, eu sou responsável pelo fim que é dado àquela, porque ela está indo para o oceano, ela está poluindo, ela está matando o ecossistema lá marinho e fluvial. Para mostrar para vocês, essa aqui é uma parte que eu estou fazendo lá junto com o pessoal, pessoal aqui da COP, um levantamento que várias empresas estão buscando opções para investir em P&D nessas áreas. E esse quadro mostra o imenso potencial que existe e que já ocorre na COP para as soluções de baixo carbono. Na verdade, quando a gente fala um center, na verdade é um hub, né? Então, desde aqui, olha, essas duas pontinhas, essa aqui de OR, que é o Enhanced Oil Recovery, a reconversão avançada de óleo, tem um grupo muito forte. E, com essa tecnologia, você pode injetar CO2, você pode injetar nos reservatórios. Então, tem vários projetos em andamento na COP. A questão aqui na ponta de cá, da eletrificação, né? Melhorar, fazer um subsea factor, ou seja, em vez de botar tudo na plataforma, lá ir para o fundo do mar, não é? Melhorar a fonte energética lá dos FPSOs, né? E usar talvez alguns deles como no descomissionamento, como hub de outras energias. Então, essas duas pontas aqui mostram isso. A outra coisa também, que é esse CCUS, Carbon Capture, Use and Storage, né? Tem algumas áreas que é só o storage e outras que é só utilization. Você pega e faz novos produtos, né? Faz combustível de baixo carbono, cimento, plástico, outros materiais. E aqui no CCS, todo o conhecimento da geociência e da própria engenharia, na questão, o que é isso? Onde eu vou? Se eu estou produzindo, o que é que eu posso fazer com esse carbono? Eu posso colocar em subsuperfície, gerar um outro produto e com isso eu limpar o ar? Pode. Aí tem várias aqui. Tem uma grande dificuldade nesse daqui, é o custo, né? Eu sempre digo que você plantar 10 metros quadrados de árvores, você vai proteger mais do que muitos, né? Mas no momento não é isso. A outra coisa, as energias renováveis, que é o hidrogênio, a bioenergia, quer dizer, os biofuels, as biorefinery, o uso de restos orgânicos na produção de energia, tudo isso aqui são estudos e desenvolvimentos que eu detectei que tem na COP a competência e alguns projetos em andamento que já teve no passado no presente. Uma outra coisa é, se nós vamos para novas energias, precisamos de novos materiais, baterias mais eficientes, para que possa ser viável e competitiva financeiramente. Tá? E aqui a questão da compensação com os créditos de carbono. Então, tudo isso aqui são ongoing estudos, desenvolvimento, os CCS no mundo ainda não são tão econômicos, são realmente... A maior economicidade deles é quando ele está acoplado, como acontece no pré-sal, o CO2 que existe no gás produzido, ele é reinjetado no reservatório e aí ele passa a ser um EOR, né? uma recuperação avançada. Então, a produção do pré-sal é ainda maior, porque a gente está injetando gás e CO2 no reservatório. E aqui embaixo, bem pertinente ao que vocês, ao curso, praticamente tudo que se faz de ponta a ponta, a transformação digital, a inteligência artificial, a robótica e a engenharia são fundamentais. A gente pode otimizar as conexões, melhorar o processo. Então, praticamente tudo que se pensou só para o óleo e gás, ele se adapta absolutamente e totalmente nesse ambiente que cada vez precisa de mais interação, mais eficiência e mais agilidade. Então, a transformação digital é absolutamente
fundamental. Então, aqui, só para mostrar aqui para vocês... Só um instantinho. Isso aí é um cenário, né? Quando se fala em operações do óleo e gás, veja que nós temos um emaranhado de potencial que pode ser feito, que pode ser digitalizado, que já está sendo digitalizado. É uma coisa absolutamente gigantesca, né? Então, o óleo e gás sempre foi tido assim, não, ele não é tão avançado como outras indústrias, mas raras indústrias têm toda essa complexidade que a gente vê aqui, tanto no... Isso já ocorre, praticamente, o que você está perfurando aqui, o engenheiro geólogo está analisando lá na sede, né? Todo esse monitoramento, esse controle, o uso de drones para tudo isso, ou seja, a otimização dos poços, olhar aqui dentro dos reservatórios. Então, cada uma dessas áreas requer e se aproveita enorme potencial para a transição energética. Isso aqui eu estou mostrando para vocês só aqui em cima, né? Vamos ver aqui. Então, eu botei esse contexto aqui. Tem muito dinheiro investido, muita aquisição de dados, muitos sensores. Então, hoje tem cada vez mais sensores, né? Agora, um problema sério da nossa indústria é o acesso ao dado, que melhorou, sim, mas existem silos de conhecimento e as pessoas continuam com muita dificuldade de liberar informação, de liberar dados. Então, ainda é um grande gargalo da nossa indústria, tá? Mas a capacidade, a quantidade, a transação de dados nessa indústria é um negócio absolutamente gigantesco, né? Então, sem dúvida, a transformação digital é crítica, não apenas na operação, mas principalmente no suporte, né? Bom, e aí, o que a gente estava falando, por que nós ainda não estamos muito mais avançados? Porque não é só questão de tecnologia, é questão de processo e das pessoas. Continua, estava falando com o Alexandre, que isso aí é uma figura que eu tenho de há 8 anos atrás, e, na verdade, eu olho para essa figura e isso continua absolutamente válido. Nós avançamos, nesse período, muito mais nas tecnologias, avançamos um pouco com as pessoas. Eu considero que os processos avançaram menos. A gente tem processos ainda antigos, no momento que não permite, que eu acredito que esteja impedindo uma aceleração da forma de trabalhar, né? Então, está aí. Mais ou menos aqui, o que eu estou mostrando para vocês, a nossa indústria tem a parte aqui de baixo, toda a área operacional, em subsuperfície, toda a área de poço, todo o subsídio, leito marinho com bombas, com sensores, os dutos, e tem a parte de cima o FPSO. Só para você ter uma ideia aqui mais próxima, é uma indústria, uma cidade com toda a complexidade, não necessariamente estão todos interligados. Nós temos muito de transformação digital em cada uma das empresas, mas a integração ainda precisa avançar, ou seja, temos muito trabalho ainda para fazer. E o que a gente chama de enablers, né, os facilitadores, a coisa mais fantástica que eu posso dizer para vocês, que aconteceu na nossa indústria, isso já tem 4 anos, foi que era uma coisa praticamente que nem a Petrobras, nem Shell, ninguém fazia, era usar a nuvem. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande. E hoje passou a ser algo absolutamente parte do processo. Então, para mim, foi, nesses anos, o Cloud Computing, para mim, foi o maior avanço que nós tivemos e permitiu muitas outras coisas. Sem dúvida, todos esses, olha, o aumento de sensores, o data streaming, a qualidade do dado. Então, essa interoperabilidade, eu acho que é algo que a gente precisa... Era uma demanda anterior e continua necessitada. A visualização teve um aumento fantástico, da gente acompanhar muito mais facilmente. Então, eu vejo que desses enablers, alguns, olha, High Performance Computing não é mais o problema que nós tínhamos antes. Antes nós faltava computador para fazer modelagem de reservatório, levava 2 meses, hoje a gente faz em
2 horas, 5 horas, o que se fazia antes em semanas, né? Então, isso aqui, a tecnologia realmente avançou bastante. Então, esse misturo, né, de cloud computing, big data, internet das coisas, manufatura aditiva, eu acho que a gente ainda usa pouco, e o uso de blockchain para as transações. Ainda não está no nosso dia a dia, tá? Da indústria de óleo e gás. E, logicamente, um aumento absurdo aí da inteligência artificial. Bom, outra coisa que a gente tem avanços muito grandes na área de óleo e gás é a parte da análise de imagens, né? A máquina trabalha de maneira repetitiva e não se cansa, né? O reconhecimento de padrões é superior ao olho humano. Então, o machine learning realmente é crescente. A máquina precisa ser treinada e, como eu digo, para ela ser bem treinada, quanto melhor for o geólogo, quanto melhor for o engenheiro, melhor o treinamento da máquina, né? E qualquer treinamento a gente tem que saber que o que vai sair dali vai ser função do que você colocou, né? Garbage in, garbage out. Esse é o perigo, que vem com uma cara tecnológica e a gente pode não estar tendo o melhor resultado. Então, eu listei essas 5 que eu vejo que teve muito avanço, tanto a inteligência artificial, o reconhecimento de imagem, aí, detecção de padrões, os workflows de gás, de geologia e geofísica, é importante, mas eu não achei que ainda tem muito para crescer. E, logicamente, os drones têm feito maravilhas. Só para mostrar para vocês o que eu imaginaria, isso aqui o Alexandre conhece, eu mostrei para você o topside lá das plataformas, o fundo do mar, o poço, o reservatório. Praticamente, cada grupo desse aqui é uma tribo, com dezenas de informações, centenas, milhares de informações, milhares de conexões, bancos de dados. E, praticamente, quando a gente vê uma visão de futuro, que ainda não existe, é uma visão que tivemos antes e continua válida, é você ter essa conexão aqui, através de digital twins, né? De forma que você possa fazer a dinâmica tanto do fluido, né? Totalmente acompanhada, né? E você possa ter os alarmes, a produção dos equipamentos de forma integrada. Isso é um passo que ainda não foi dado em nenhuma das empresas, eu vejo isso acontecendo ainda hoje. Houve melhoras, mas essa conexão que um digital twin pode dar ainda está sendo construído, eu não vejo ainda o resultado efetivamente. Eu sei que na Noruega foi feito alguma coisa, talvez seja mais avançado, mas eu não tenho a informação. Não é o que eu vejo nas apresentações, etc. Né? Então, só para mostrar a coisa que isso aqui já virou prática, né? O uso de drones para a inspeção de integridade de tudo, né? Tanto aqui quanto nas plataformas, nos dutos que vai para a refinaria. Então, isso já é uma realidade. O uso dos drones também na identificação de vazamento é muito. O uso de GPS, né? E esses wearables tem sido, na realidade, aumentado, muito importante também no treinamento de partes e peças, a distância da plataforma. Então, isso aqui teve já um avanço muito grande. E o Digital Twins, que eu acho que ainda não temos um completo, mas existe Digital Twins de pequenas partes ainda. Então, eu acho que tudo isso aqui vai ajudar muito a decisão. Né? Então, olhando aqui essas 3, a minha avaliação que as tecnologias estão bem incorporadas, as pessoas estão mais aptas a usar a tecnologia, mas, por outro lado, as pessoas ainda resistem em modificar e otimizar seus processos. Né? Ainda há uma resistência, talvez até inconsciente. Então, eu fiz aqui um levantamento aqui, dos processos. Né? Eu vou falar isso porque eu até vejo na universidade também. Uma das coisas mais simples são os processos de contratação. O processo do dia a dia, eu acho que a transformação digital ainda não ajudou. Né? Eu acho que o tempo que levamos hoje para fazer um contrato, tanto na universidade quanto na Petrobras, ou na Shell e outras, é um tempo que não condiz com o que nós temos hoje de equipamento, de tecnologia para fazer. Continuamos burocráticos, excesso de controle, excesso de sistemas para gerir o processo, múltiplos donos dificultam a recuperação de dados e informações. Existem 2 formas, confiança e consequência, mas o pessoal prefere comando e controle, ainda é o dominante na nossa indústria. Né?
Os processos ágeis, mesmo os processos ágeis implantados, eu considero ainda muito burocráticos, né? E as plataformas e bases de dados permitam fácil acesso à integração. Isso aqui também tem um avanço. Quando você fala da tecnologia, eu vejo um avanço grande. Eu vejo mais dificuldade no processo. A questão das pessoas, o que está em clarinho aí, eu acho que são coisas que nós avançamos, né? Tanto na resistência, atualmente não temos tanta resistência, não há desconfiança. O pessoal se acha parte, não acreditar que não é mais uma onda passageira e vem a utilidade. Então, isso era tudo que tinha que ser vencido, mas alguns pontos ainda precisa, né? O mindset ainda tem que mudar, principalmente por causa dos processos. Há uma dificuldade de acesso do gap entre a empresa e a vida cotidiana, né? Por exemplo, se você entra no Google, você sabe tudo sobre qualquer coisa. Se você entra na empresa, você não consegue dados de outras áreas por questão do sigilo, pela nossa tradição dos silos de informação. As tecnologias, né? Eu ainda vejo uma dicotomia entre o que se promete e o que se fornece, muitos sistemas sem integração, falta ainda bases integradas, há uma necessidade de maior integração entre o operacional e o IT, há muita startup funcionando, mas a entrada desses resultados no sistema como um todo ainda está avançando, mas ainda precisa crescer. E, sem dúvida, o OSDU, que é o Open Sources, né? É um banco mundial para facilitar a padronização e plataformas. Bom, pontos-chave aqui só vou marcar aqui, ó, a agilidade organizacional, as equipes serem mais multidisciplinares, né? E ter essa criação de serviços com pensamento digital. Isso aqui foi uma referência que a empresa aqui, Catu, fez, e que a visão de futuro clara é muito importante. Bom, eu falei bastante aqui sobre essa jornada digital, pessoas, tecnologias. Hoje, o que eu escuto e eu vejo e informo, empresas variadas, o acesso ao dado e a integração de dados continuam sendo pontos críticos. Todos estão se associando ao SDU, mas é importante. E as pessoas, né, redesenhar processos e aplicar tecnologias, isso é fundamental. Então, a transição será mais uma transição energética, com mais consciência ambiental. Essa é a minha visão, né? A garantia energética continuará sendo determinante na implantação de novas energias. O Brasil, pela sua matriz energética, potencial de renováveis, enorme potencial de redução de emissão pelo correto manejo da terra, poderá manter a sua indústria de gás e ainda ser o grande motor de recursos e tecnologia para o desenvolvimento mais sustentável, né? E quanto à transformação digital, eu vejo o seguinte: o conhecimento, ela é absolutamente, a transformação entra em tudo isso para facilitar com que isso aqui aconteça. Bom, acho que é isso. Falou, gente. Obrigada. Obrigado, Silvia. Muito bom. Sensacional, excelente. Achei que essa questão dos dados, ela realmente é muito, muito relevante. Você sabe disso, né? Para quem trabalha, vivencia isso dia a dia, né? Mas eu também, assim, acho que concordo com você um pouco que está mudando, assim, mas como é uma mudança de cultura, né? Leva mais tempo do que a tecnologia. Leva mais tempo do que uma mudança de tecnologia, né? Isso que é importante. E uma outra coisa que eu achei legal também que você comentou, assim, que, assim, muitas vezes, principalmente quando a gente quando a gente tem aplicado metodologias que envolvem inteligência artificial ou outra coisa, modelos computacionais que seja, transformação digital de uma maneira geral, assim, o que a gente percebe é o seguinte, que a primeira reflexo, né, a primeira ideia é você replicar o que estava feito antes, usando algumas ferramentas ou alguns recursos tecnológicos. E, às vezes, assim, a tecnologia faz com que você precise mudar o seu modo de pensar e a forma de fazer, né? Então, assim, de repente, para fazer do jeito que estava fazendo antes, talvez não adiante muito, mas se você fizer diferente, e eu acho que o grande pulo do gato
É no processo, exatamente. É você ver como você muda o processo, né, fazendo diferente, né, e tirando mais recurso do que pode te oferecer a ferramenta tecnológica, e não simplesmente substituindo uma caixinha do seu workflow por um processo. Porque, em geral, o que a Por gente tem favor, visto sabe? muito é isso, né? O cara tem o workflow dele que não quer mexer, né? Ah, eu faço isso, agora em vez de fazer isso com papel, eu vou fazer isso com uma IA ou com alguma outra coisa. Mas ele quer continuar com aquele workflow. E, de repente, pô, Eu falo acho que assim, tem que ter... sabe, Alexandre? Tem um exemplo que eu dou, às vezes, que eu ficava indignada, porque, como a gente está no digital, todo mundo quer fazer o seu sistema, mas todo o sistema, na verdade, é para controle. Cada um faz o sistema para ele ficar mais fácil controlar. Então vou dar um exemplo muito simples. Eu, por exemplo, Aí fica aquela miríade de não, sistema, olha ninguém só, fala com ninguém, né? eu faço, eu tenho trauma de contrato, né? Que eu acho que demora demais, então eu assino aqui um contrato. Aí passa por algumas sessões para fiscal, tá. Aí cada um tem seu sistema, aí você tem que entrar no sistema. Aí ele manda uma resposta. Se você não estava lá, ele não faz. Eu não sei o que é. Eu falei assim, gente, eu queria voltar agora ao chamado office boy, porque quando eu tinha um office boy, o cara pega o contrato, Leva lá para quem tem que fazer. vai lá para quem aplica, ele chegava, não demorava um dia. Hoje, com os sistemas, o cara está de férias. Aí, não, o chefe não autoriza porque para entrar no sistema dele. Então, toda a transformação digital, para quem está mexendo com isso, eu acho que tem que ser focada Na cultura, né? no user, como é que se chama? Tem até uma terminologia, né? Amigável, né? Ele tem que ser a experiência do usuário tem que ser melhor. User experience. O user experience não está sendo contabilizado em quase nada. Você está usando muito o controle. Então, o infeliz lá, que eu me ponho, queria assim, antes sair daquilo ali. Quando não tinha, eu mesmo assinava, agora não pode. Então, são 3 sistemas. Se o infeliz lá tirou férias, aí tem que ter um substituto, tem que. Aí, se ele não tirou férias ou foi um acidente, então o que eu vejo é que todo o sistema ele tem que ter essa finalidade, entendeu? Porque aí você pensa que você está fazendo transformação digital, não pode, isso não é transformação digital. Isso é um inferno digital. Digitalização dos processos analógicos, né? E aí é Digitaliza pior. os processos, mas assim, tem que, eu acho que transformação, quando você fala de transformar, Isso é pior. como é que você faz diferente com a tecnologia, né? Acho que é por aí. Claro, então esse pensar, mas como tem muita, quem está tomando decisão são pessoas ainda com um background analógico forte, então eu acho que muitas das vezes o que estão sendo chamado nas empresas de transformação digital, ela pode estar atrapalhando o processo mais do que ajudando. Por quê? Porque ele deixou de ser eficiente. Eu não estou vendo, por exemplo, um aumento de eficiência em redução de prazos para coisas que eu levava um certo tempo. Por quê? Então, eu acho que a transformação digital, na minha mente, é algo para nos ajudar a fazer melhor, mais eficiente, com menos desgaste. Então, se esses 3 requisitos não estão sendo usados, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, a gente precisa ter isso em mente, entendeu? Porque aí a vida fica melhor, né? Eu, por exemplo, pago minha conta no meu celular, eu acho que minha vida melhorou com aquela tecnologia. Então, na nossa indústria, tem que melhorar também, mas no dia a dia, de tudo, né? Então, eu falo isso, lógico, eu já saí há 2 anos da empresa, mas eu tenho contato com pessoas, a gente participa de eventos, e que, às vezes, aquele mesmo problema para ter uma assinatura, uma aprovação, é algo ainda muito demorado, que não evoluiu. Quer dizer, a área de OT, a área de apoio, ela não teve o avanço que a tecnologia, isso há 5 anos, há 3 anos, e ainda hoje.
Pois é. Então, isso aí é um desafio para a nossa indústria. E a outra indústria... Não, eu acho que é uma boa mensagem para os jovens, né? Que o pessoal aí que está chegando no mercado tem que chegar com uma cabeça diferente, né? Que se chegar com a mesma cabeça eu não sei se temos que... muitos jovens aqui, mas, de qualquer maneira, vocês, se Não, tiver... teoricamente, né? Os alunos eram para ser pelo menos Não, mais mas jovens. ou jovens mente, né? Porque, né, idoso não é pela idade só. Mas a verdade, você tem que fazer o seguinte: o que eu estou agregando nesses 3 pontos? Eu estou sendo mais eficiente, mais rápido e o resultado mais confiável, né? Exato. Muitas das vezes o resultado é mais confiável porque não saiu do sistema. Por outro lado, levou 3 vezes mais tempo. Deixou o cara lá irritado, né? Então, vocês que estão aí na frente têm um papel fundamental de aproveitar tudo isso, esse cabedal de conhecimento que vocês têm, e fazer com que aquela atividade que antes era X, levava tanto tempo, passava por... seja mais eficiente. E não seja mais facilmente controlada, né? Porque esse controle é a mente, né? Eu gosto muito de confiança e consequência do que controle, que eu acho que é mais eficiente, né? Você confia e cobra do que você ficar controlando para não dar nada errado. E você os vai se sistemas estressar, vai gastar mais tempo. Deixa eu falar para os jovens, os sistemas são ótimos controladores. Porque você bota lá, não passa. Não passa. Então vocês não podem ser formadores de sistemas controladores, porque não é isso. O negócio é muito mais do que isso. Tem uma história que uma vez o cara contou, que eu nunca mais esqueci. O primeiro curso que eu fiz de programação, o cara contou essa. A história do alfaiate, né? Não sei se eu já falei, mas... Não conheço, não. O cara encontra um outro assim na rua e ele tá todo torto, assim, né? Ele falou, pô, teu alfaiate deve ser muito bom, né? Porque você é todo torto desse jeito, ele conseguiu fazer um terno aí sob medida para você. Ele falou, não, eu sou normal, eu tô todo torto para poder entrar no terno. Então, assim, às vezes os caras pensam um sistema, né, cara? E aí, quer dizer, tem que mudar o processo inteiro para caber no sistema. E eu acho que isso que talvez, às vezes, dá um problema danado. Que aí você não pode fazer porque o sistema não faz. Mas como assim não pode fazer? Entendeu? Isso é uma briga que a gente tem, às vezes, aqui dentro e com outros caras. Vocês têm no curso alguma coisa específica sobre formação nesse sentido de otimização de processos? Não, acho que lá na produção deve ter. Sabe por quê? Porque é algo que eu não vejo. Eu vejo pessoas brilhantes assim, mas eles tendem a reproduzir o sistema. Francisco Duarte, lá da tecnologias, processos mais ágeis, né? Eles trabalham com isso. Acho que é assim. Mas é isso. Legal. Silvia, muitíssimo obrigado. Pessoal, alguma pergunta aí? Félix, quer colocar alguma coisa? Opa, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu tenho uma dúvida. Eu sou a Emily. Oi, Emily. Estou agora no programa de Engenharia Civil, fazendo mestrado, e sou formada em Engenharia de Petróleo e Gás. E aí eu tenho uma dúvida justamente com relação àquele gráfico que você falou sobre o crescimento das transições energéticas, né? Porque, como você bem disse, é uma adição. E a diminuição da produção, do consumo, na verdade, de óleo e gás. E aí eu te pergunto, esse gráfico, ele é baseado pensando já nas jazidas que estão sendo exploradas? Eles consideram as tecnologias que estão sendo inventadas, né, para conseguir explorar o restante das jazidas que ainda não foram... Porque, como você disse, as jazidas que estão sendo exploradas chegaram a 40% do que tem no reservatório, digamos assim. E aí o restante, provavelmente com o avanço tecnológico, eles voltam a tentar retirar. E aí esses gráficos, eles conseguem prever isso ou eles só estão considerando que já está sendo produzido? Não. A verdade é o seguinte, tudo que você faz, por exemplo, tudo que eu tenho, por exemplo, o pré-sal, eu conheço ali o pré-sal, eu sei que vai ter um potencial maior, mas quando eu falo assim, o que eu tenho ali de provável e possível já está cooptado. Aí eu digo assim, se eu estou consumindo
3 milhões de barris por dia, né? Em 100 dias, aí você faz uma média do aumento do consumo que você tem, né? Multiplica por tantos anos. E se você ver a reserva que você tem, eu tenho uma reserva de 13 bilhões de barris. Se eu estou gastando 4 milhões de barris por dia, ele vai acabar se eu não achar mais nenhum. Isso aí todo mundo faz. Mas é baseado no que você já encontrou ou tem um potencial grande de encontrar. Tá? Esse número é baseado no que você tem. É reserva que você tem. Agora, logicamente, agora tem um sinal. Você sabe que a nossa indústria ela leva 5, 6 anos para produzir offshore, né? Então, se você tem grande parte, não sei se você lembra, grande parte do período, uns anos atrás, as empresas compravam umas às outras. A Epson comprou a Mobil, grande parte dessa, a Amoco, a Texaco comprou a Amoco, depois sumiu a Amoco. Tudo isso porque essas empresas elas tinham essa reserva sobre produção. Quando começa a chegar perto dos 6 anos, você já fica desesperado. Por quê? Porque a chance de você encontrar e botar para produzir e tal, e nessa época, quando isso acontece, essas empresas são vendidas, são compradas por outras. Tá? Então, você tem que ter uma margem mais de segurança da incerteza de ficar, né? Por exemplo, o pré-sal a gente achou muita coisa, mas de lá para cá, de um tempo para cá, a gente não está achando tantas outras. Né? Levou algum tempinho, a gente não está todo ano. Então, a segurança que você tem é você continuar sempre investindo para dar uma folga. Por exemplo, 10, 11 anos é um bom número. Se você esperar ficar com não investir, esperar chegar a 6 anos, você está mal. Vai ter que produzir, entendeu? Então, toda empresa faz isso. Então, quando uma empresa começa a estar com baixos resultados, ela é comprada ou é vendida. Ela é vendida, né? O pessoal vende para outra que tem mais 5 anos, outra 2 anos, aí dá um volume maior, para dar sustentabilidade. Não sei se foi esse gráfico que você falou, mas é isso. Mas, por exemplo, o potencial que eu tenho na margem equatorial não está contabilizado aí. O potencial que eu tenho naqueles blocos que eu tenho em Sergipe e Alagoas que eu ainda não furei, não está contabilizado aí, entendeu? Só contabiliza depois que você fura. Entendi. Obrigada, tá? Silvia. Sem furar, não dá para contabilizar. Parabéns aí pela palestra. Muito obrigada. Tá bom. E a gente sabe, vocês sabem que tem um poço lá aguardando a autorização, tem 8 anos a gente aguardando, né? Para perfurar a margem equatorial. Eu considero que os riscos de contaminação são muito baixos, tem dezenas, foi feito um trabalho assim de muita segurança, sabe? De qualquer coisa que aconteça, já tem tudo preparado, quer dizer, não há risco de... Não há risco, quer dizer, há muito cuidado. Então, se a gente furasse isso, encontrasse mais uma vez, você estaria abrindo um outro leque, né? Uhum. E é bom eu sou de Manaus, né? E aí, lá, eu sou de Manaus, isso. E aí, lá, o gás natural está crescendo, e mesmo com esse crescimento, ainda tem gás natural sobrando para dar e vender. Então, é uma área lá nossa que está em desenvolvimento e ainda tem muito que avançar. E é bom, porque aí você pode usar o gás para várias opções, várias fontes, né? Então, energia é sempre bom ter, né? Sem ela, a gente fica muito pobre. Temos aí mais uma pergunta. Iramar está com a mãozinha levantada. Obrigado, Emily. Bom dia. Silvia, muito obrigada pela sua apresentação. Achei muito interessante. E eu tenho 2 perguntas sobre a parte da transição energética. Para você, por exemplo, desde seu ponto de vista, o objetivo de ter net zero em 2050, por exemplo, sugere que não teríamos projetos de recuperação térmica de petróleo em 2050, porque você sabe que esses processos de injeção térmica, processos térmicos geram muito carbono, certo? Geram muitas emissões de carbono. Quando você, por exemplo... usinas térmicas, né? Térmica, energias térmicas. Então, desde seu ponto de vista, isso estaria incluso dentro do
do que está sendo planejado. Por exemplo, não teríamos uma visão de não ter mais essa tecnologia, esse tipo de método IOR em 2050, porque para reduzir ao máximo, se temos projetos de injeção térmica a nível global, a nível mundial, para produzir óleo pesado, extra pesado, ali não sei como se chegaria a ser. Então, só queria saber sua opinião sobre isso. E a outra pergunta seria, quem e como são medidas por exemplo, quem que fala quanta porcentagem que gera tal empresa, como isso é monitoreado? Sim. Eu não sei te explicar. Deixa eu falar pela segunda primeiro. Eu não sei os detalhes, como é feito, não. Mas tem um formato aí, um método de cálculo que bate com todas as empresas. Eu, sinceramente, eu não sei. Vou me informar mais, mas eu não sei te dizer exatamente como é calculado isso. É uma boa pergunta, mas eu não tenho essa informação prévia para te dar, não. Agora, quanto ao primeiro, a primeira pergunta é o seguinte: o que hoje tem o que está acontecendo é que grande parte dessas usinas térmicas elas eram a carvão. Então, o fato delas passarem para gás, você já está tendo uma redução significativa. Então, eu acho que a transição passa pelo gás, né? Em grande parte, né? Porque você reduz muito. O outro problema que acontece é que quando, por exemplo, o teu reitor da UFRJ falou isso aí numa palestra que eu assisti, que nós tínhamos, todo mundo é verde, ninguém queria energia isso, não queria isso. O que aconteceu? A própria Alemanha, que baniu toda a energia nuclear, toda a energia com petróleo, o que ela está fazendo agora? Ela está sem energia, ela confiou no gás, e agora ela está produzindo carvão de novo, ela voltou ao carvão, né? Então, o que a gente tem que ter a consciência nossa? Provavelmente, o ideal, se os países não tiverem outra fonte, eles vão usar o que eles têm. Isso, para mim, é claro, líquido e certo. Mas quem imagina a Alemanha, que teve o grande Partido Verde, está hoje o Partido Verde queimando carvão. Não tem jeito. Aí que diz a segurança energética dos países vai pesar muito fortemente. A outra coisa é que, mesmo usando o carvão, você pode usar aí outras técnicas. Aí que vem aquela outra, de fazer a captura do CO2, injetar e transformar em outros materiais. Isso vai garantir que você mantenha a sua garantia energética sem necessariamente estar poluindo. A China, que aumentou significativamente, a China é a maior produtora de novas renováveis, mas também maior produtora, maior utilizadora de carvão e de petróleo, de tudo. Ela usa tudo. Eles estão fazendo o que eles chamam de hidrogênio marrom, tentar pegar todo esse carvão, esse CO2 gerado, e injetar e transformar em hidrogênio. A grande captura, né? E que eu vejo é isso. Então, quando eu penso em 2050 net zero, as pessoas estão considerando que os grupos e os países vão reduzir suas emissões. Só que você precisa que China, Estados Unidos e Europa reduzam. Porque se o Brasil reduzir 10%, é cosquinha nesse mundo, né? Então, por isso que eu digo que nós temos que, eu gosto de repetir, se a gente conseguir não desflorestar, replantio de nossas florestas, a gente vai estar muito bem na foto, não vai estar poluindo tanto e garantindo energia. As empresas no Brasil estão apostando em tirar tudo de carvão, até a própria Petrobras, passando para gás. Muito obrigada. Não sei se eu te expliquei, mas a segunda pergunta é um método que todos utilizam, não tem muito questionamento, Sim. não. Não, Mas tranquilo, é porque a gente ouve muito e eu penso assim, tipo, todo mundo fala de carbon footprint, redução de emissão, tudo isso, mas quem é que controla isso? Ou seja, como as mesmas empresas levam esse monitoramento e realmente são cientes, porque não é só a parte da produção, porque você cria uma ferramenta que ajuda a produzir menos carbono, mas ali o processo de criar a ferramenta, o transporte, porque não é criada aqui, sino em outro país, que sei lá, tudo esse processo não é um ponto só, não é um ponto da produção ali no poço, é todo um processo, então é um tema bastante complexo. E as
turbinas, por exemplo, se você substituir todas as turbinas que você tem lá nas plataformas e usar, por exemplo, a eólica, você vai reduzir. Então, tem algumas opções nesse sentido, né? Então, o próprio processamento do petróleo gasta muita energia e emite CO2, né? Bom, eu vi lá, eu estava vendo aí sobre crédito de carbono, nós emitimos quase 2 toneladas, cada um de nós. Só se suicidando para parar com isso. Só morrendo. Mas ficar em casa, né? Ficar em casa não pode acender a luz. Enfim, como eu sou geólogo, eu acredito que grande parte da mudança da temperatura não é devido exclusivamente às causas antropogênicas. Existe uma contribuição muito mais forte do que a gente está vendo pelos ciclos solares e excesso de vulcanismo. Então, eu acredito que não dá para cortar tudo, não vai necessariamente mudar o clima. Mas eu vou entrar nessa onda 100%, porque eu acho que ela ajuda o meio ambiente, ela evita a poluição, os outros fatores, não só a temperatura da Terra, mas o que a gente faz com o mar, com os rios, com a terra, essa poluição toda, isso aí eu sou absolutamente favorável às ações. Não necessariamente uma combinação das coisas, né? Assim, não é o antropogênico sozinho, mas também ajuda. Exatamente. Exato. Temos aí mais uma pergunta, Simone, quer perguntar? Oi, apenas um comentário. Eu vejo assim a questão do petróleo e das renováveis muito em relação à questão do preço, né? Então, quando o preço do petróleo ele sobe, ele acaba viabilizando as tecnologias renováveis que têm um preço mais alto. Então, hoje em dia, eu não sei se você concorda comigo, hoje em dia eu vejo que a implementação de um mercado de carbono, que a gente consiga colocar dinheiro para você reduzir as emissões dos gases, isso de fato vai conseguir viabilizar essas tecnologias renováveis, né? Você tem a própria Petrobras, tem a parte de produção de biodiesel, você vai ver o balanço é pífio, né? Então, a questão do mercado é muito importante e ela precisa ser considerada, você conseguir precificar quanto de carbono você está deixando de emitir. Interessante isso que você falou, porque isso aí vai ser sempre um conflito entre aquilo que é o viável econômico, de curto prazo, e a sua estratégia, né? Por exemplo, o Brasil deixou, recentemente, há pouco tempo, parou com todas as possibilidades dos fertilizantes com gás, dos nitrogenados, porque era mais fácil trazer da China, mais barato. Mas quando você fica totalmente pegando mais barato, você também fica estrategicamente mais vulnerável. Foi o que aconteceu com a Alemanha, né? Era tão mais barato trazer todo o gás da Rússia que ela ficou totalmente dependente disso. Então, o grau de dependência e independência tem que ter um equilíbrio, né? Então, em algumas... Aí tem que ser coisa de Estado, não é o da empresa, né? Mas de Estado. E algumas vezes você deve ter que ter alguma coisa que seja subcomercial até, para você ter uma garantia mais estratégica. E aí que vem o balanço, né? Uns, não, tem que ser só aquilo. Você vê, a gente não tinha nem máscara na pandemia, né? Então, alguma coisa está errada. Não. Como fazer isso, né? Então, é um balanço, você está certíssimo aí, porque os biocombustíveis, em grande parte, mesmo na Noruega e tal, tudo é subsidiado, né? O carro elétrico, por exemplo, na Noruega, você tem um empréstimo praticamente facilitado e fica 3 anos sem pagar combustível, sem pagar eletricidade. Então, de qualquer maneira, há um subsídio para quem compra o carro elétrico lá, né? Para quê? Porque é uma política de Estado para isso. Então, por exemplo, se os biocombustíveis nossos, tem que ter talvez uma política de Estado, se for isso, para a gente ficar mais independente, gera mais emprego. A mesma coisa as plataformas, né?
Na época, eram todas feitas na China, porque era mais barato. Aí você faz no Brasil, aí você tem indústria naval, você tem emprego, você tem engenheiro trabalhando. E aí, quando você percebe, a diferença não é tão grande, porque é muito caro no início, mas depois você desenvolve, né? Então, para mim, toda decisão tem que ter sempre, em primeiro lugar, estratégia. Porque o curto prazo sempre vai ser o mais barato e o rápido. E aí, quando você pensa um Brasil desse tamanho, o maior produtor agrícola do mundo, ter 85% de importação de fertilizantes, tem alguma coisa errada. Não pode. Como é que... Porque o dia que quebrar esse canal de fertilizante, a gente deixa de produzir, a gente vai para o buraco. Então, a estratégia, para mim, tem que ser o que nós queremos ser, como nós vamos ser, sabendo que isso são decisões que vão impactar no econômico de curto prazo, mas aí você tem que ver a sua visão, né? Por exemplo, a Petrobras, quando investiu na Bacia de Campos, praticamente era mais barato comprar o óleo da Arábia Saudita. Baratinho. Então, porque houve uma estratégia de país de ter autossuficiência. Itaipu, a mesma coisa. O petróleo é barato, a gente podia queimar petróleo, mas teve uma decisão estratégica de ter uma autossuficiência energética. Então, a meu ver, energia no mundo é estratégico. E os países têm que ter essa visão estratégica. E não pode ter a visão de curto prazo não responde um país como o Brasil. Eu acho que o Brasil desse tamanho não pode ficar dependendo, né? Então, você pode negociar, ter partes de que você importa, mas você tem que ter e tem que chamar as empresas aqui, não é ser exclusivo, não, mas a gente não pode ficar na mão, nenhum país pode ficar totalmente na mão do outro. E a Alemanha, para mim, agora, a grande Alemanha, está sendo esse melhor exemplo, né? Voltou para o carvão e está lá dependendo, né? Então, a energia... E abandonou o nuclear, né? Abandonou a nuclear por uma decisão, mas, por outro lado, está botando carvão. Eu não consigo entender, entendeu? Pois é. O nuclear é o negócio, que era uma fonte mais ou menos confiável, né? Mas tem um potencial. Aí eles trocaram um risco potencial por um risco concreto. É isso aí. Tá bom, gente. Bom, Silvia, novamente aí, muito obrigado pela participação. Foi excelente, né? Tá bom. Sempre muito bom te ver aí. Eu vou desligar aqui o vídeo e vou botar o vídeo depois lá no site. Aí, se você quiser depois, tá? Eu te mando. Tá bom, então. Então tá, pessoal. Um abraço.